série Tremembé. Tá lá na Amazon Prime, A Prisão dos Famosos. Isso está dando uma polêmica, está dando um auê. Acho que essa série está sendo promovida muito mais pelo burburinho, pelas controvérsias e polêmicas. Você sabe que o Tremembé é a prisão dos famosos. Estão lá, para começar, o Robinho dos Santos. O Gato Operário falou que já está 3-2. Eita, meu Deus do céu, o Santos vai conseguir empatar? Ô, louco, deve estar um jogão que eu estou perdendo. Putz. Mas é por uma boa causa. Tá lá a Suzane von Richthofen, o Cravinhos, tá lá a Rosana Jatobá, que empurrou a filha dela janela abaixo, todos aqueles famosos, também a outra lá que picou o Ioki, qual é o nome dela? Esqueci aqui o nome dela, o que picou lá o Ioki, a Elise Matsunaga, né? Elise Matsunaga, que esquartejou, né, o marido, né, o dono, o herdeiro da Ioki. Então são assim de crimes midiáticos que causaram impacto na mídia, estão lá lá na prisão do Tremembé, no Vale do Paraíba, acho que é para São José dos Campos, né? Tal. Vê só o que está acontecendo, né? O Robinho, que por causa do estupro coletivo que ele cometeu lá na Itália, quando ele jogava futebol italiano, daquela garota albanesa, numa boate, vocês devem lembrar disso, ele está lá, ele está pedindo para sair, depois da série Tremembé, ele está falando que está um auê lá, que já teve de filmagem, não sei o quê, e ele quer ser low profile, ele não quer, eu pedi para os advogados para me tirarem daqui. Você sabe que aquela coisa sempre foi midiática. Até a série mostra um episódio do Gugu, que foi lá entrevistar. E aí deu em troca, né, como cachê, máquinas de costura, uma coisa assim. Internauta ameaça processar a Prime Video e cobra a autoria da série Tremembé. Ele alega que em 2020, numa rede social, numa conversa, ele deu deu o argumento da série. Porra, podia transformar aquela prisão numa série, né? Porque você só tem prisioneiros midiáticos, né? Celebridades. E aqui o Cravinhos, né? Acusa a série Amazon de mentir sobre a sexualidade. Só sei que é o seguinte, eu já vi os episódios dessa série. De repente você comete um crime e vai lá, tem festa, e é uma putaria, é sexo pra caramba, diversão. Meu Deus do céu, acho que vou matar alguém para parar lá também. É impressionante. Então, olha, isso daqui eu acho que revela muita coisa, tá? Envolvendo. A Suzane von Richthofen parece que está cumprindo o resto da pena dela em liberdade. Matou os pais, lá com os irmãos Cravinhos, que ajudaram. Com essa série da Tremembé, ela aproveita a repercussão da série e faz movimentação importante em loja virtual. Ela está com uma loja virtual que ela está bombando. Condenada pelo assassinato dos pais, Suzane reativou sua página comercial nas redes sociais e apresentou novidades no catálogo. Série inspirada em sua história é a mais assistida da Prime Video. É interessante uma coisa, qual é a questão aqui envolvida? É uma série sobre personagens policiais, casos policiais. A literatura policial, ela surge lá no século XIX, Conan Doyle, Sherlock Holmes, né? Um pouco Edgar Allan Poe, tal, mas aquela coisa que as grandes cidades, as grandes metrópoles, começaram a mostrar casos de quê? Violência, assassinatos, crimes, e cresce o trabalho dos investigadores para um dos males das grandes metrópoles.
Conan Doyle, a literatura policial, coloca o detetive como grande herói protagonista, porque ele, através da racionalidade, ele tenta, pelo raciocínio dedutivo, desatar os nós, descobrir os enigmas. Então é a coisa bem da era vitoriana, da glorificação da racionalidade. Então, o detetive é o campeão da racionalidade. Através do raciocínio dedutivo, ele vai solucionar o crime. E o criminoso sempre é visto de uma forma como uma excrescência, uma anomia. O grande herói é o detetive, é o Sherlock Holmes. O criminoso, o assassino, tal, é a anomia, é aquele que bota em risco a sociedade. Isso foram outros tempos. Depois essa literatura evoluiu para o sensacionalismo. Tá? No sensacionalismo é bem essa coisa confortante para o telespectador. Claro, tem aquela curiosidade mórbida, descobrir quem é, como é que era a vida desse estuprador, desse assassino, desse ladrão, tal, desse... Mas, no fundo, tem aquela coisa, ele vai se dar mal, muito mal, e, tipo, eu vou me conformar com a minha própria vida, porque, no fundo, eu descubro que tem gente pior do que eu. Tá? É bem um tipo de prazer de conforto, de reconforto. Tá? Que era bem a linha dos programas sensacionalistas, tipo os programas sensacionalistas policiais aí dos anos 70, dos anos 80. Né, um pouco lá o Aqui e Agora, né? Gil Gomes, então, tem esses grandes cronistas, né? Agora o que a gente está vivendo com essa série mostra uma outra coisa. Eles são celebridades. Não há mais o campeão da investigação do discurso dedutivo racional. Isso foi na época do Silêncio dos Inocentes. Aquela protagonista que, através de um raciocínio dedutivo, tal, tenta lidar com a loucura, com a psicose, com o irracional. Não estamos mais nesse conflito. De repente estão virando empreendedores. Aí o caso da Susana Richthofen. Não são mais uma excrescência, eles estão integrados à sociedade. Nós somos eles, ou nós começamos, por isso que está sendo muito assistida, começa a invejar esse pessoal. Eles não são mais a anomia, a excrescência, que eles colocam em risco a racionalidade da sociedade. Porque parece que a sociedade já se transformou na cara deles. Esse filme, que eu recomendo dar uma olhada, é Time After Time, com Malcolm McDowell, lá do Laranja Mecânica, mas aqui ele faz o mocinho, tá? É difícil, né, ver um filme dele, Malcolm McDowell, como mocinho. O Alex mocinho, numa aventura romântica. Mas é 1 século em 43 minutos, o título em português. Ele faz o H.G. Wells, o escritor que inventa, de fato, a máquina do tempo. Tá? Ele inventa a máquina do tempo. E Jack o Estripador, na Inglaterra vitoriana, descobre que ele tem a máquina do tempo e ele rouba a máquina do tempo para fugir para o futuro. Porque a polícia está atrás dele. Então, Jack o Estripador viaja para o futuro, ele foge para o futuro. H.G. Wells fica desesperado porque ele acha que ele vai corromper a utopia. Ele acha que o futuro será a utopia. Né? Então, ele desesperado, ele encontra um meio de ir para o futuro aonde está escondido Jack o Estripador. Esse aqui é o lance do filme. Só que aí ele descobre que o Jack o Estripador está felicíssimo. Daqui ninguém me tira. Por quê? Porque o Jack o Estripador descobriu que o mundo está igual a ele. Assassinatos bizarros, liga a televisão, só tem história de criminoso, assassinos, violência. Porra, que legal! A utopia não existe. O H.G. Wells, assim, bizarramente, ele fica perplexo. Realmente o mundo
evoluiu para imagem, forma, semelhança ao meu maior inimigo, Jack Stripador. Claro que deveria ter a continuação desse filme em que o Jack Stripador descobre que o mundo o superou. Ele quer voltar para o passado, para a era vitoriana, que era muito mais romântico, né? Você olha, por exemplo, o Jack Stripador lá na Complexo da PEN e do Alemão. Ele se desesperaria. Não é fichinha. Ele é fichinha perto daquilo. Então é interessante. Eu vejo o sucesso da série Tremembé, e eu vi alguns episódios, parece que são 5 episódios. Eu vi uns 3, mais ou menos, tal. Que isso, é legal, meu. Tem a cena do Gugu lá entrevistando, tal, e muito sexo, aí ela fica feliz que passou, a Rádio Top passou na faculdade, passou no vestibular, e mais sexo, e diversidade, sexo e diversidade. Realmente, olha, é assustador, assustador. Então eles deixaram de ser um perigo, viraram celebridades. Viraram celebridades. Isso é que é incrível. Muito bem, gente. E agora? Terminamos aqui os comentários aleatórios. Para onde nós vamos agora? Para onde nós vamos? Agora vou entrar na crítica midiática, que já se faz tarde, né?